pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Eduarda, para quem não me conhece, e hoje é a nossa terceira aula de comunicação corporativa. O conteúdo da aula de hoje é referente à comunicação por telefone, tá? Então, só para relembrar das aulas anteriores, vimos que a comunicação ela é um meio muito importante e um meio muito utilizado aí no nosso cotidiano. E dentro da comunicação, ela tem alguns elementos que nós precisamos seguir, tá? Então, tanto o emissor quanto o receptor precisa seguir esses elementos. Sabemos também que se não é realizado a comunicação de uma forma correta, pode afetar tanto na chegada da mensagem, quanto na interpretação da mensagem, e onde pode ocorrer falhas ou conflitos dentro de um único ambiente. Tá, a comunicação por telefone, galera, por mais que pareça ser algo fácil, ela exige algumas regrinhas aí para não ocorrer nenhum conflito. Tá, então o primeiro ponto aí que a gente sempre tem que estar lembrando é que a gente não conhece quem está do outro lado da linha. Por esse motivo que, antes de tudo, você precisa ser um bom profissional, você precisa agir com seriedade e formalidade, ok? E sempre está se adaptando aí ao seu cliente. É claro que se adaptar às formas positivas e não negativas. Então vamos lá. Primeiro ponto para você ter um bom atendimento ao cliente, você precisa ter eficiência no atendimento. A eficiência no atendimento é realizada de uma forma rápida e de uma forma correta, ok? Então vamos lá para algumas dicas. Primeira dica, boa dicção. A boa dicção, galera, é você ter facilidade de estar se expressando, ter facilidade de falar as palavras, de chegar ao assunto para o seu cliente. Então, para quem tem dificuldade com isso, a gente consegue estar treinando dentro da nossa casa, que é a prática da leitura, que é a prática da comunicação, né? Então, são coisas que a gente já pode estar adquirindo para você ter uma facilidade maior quando for trabalhar com atendimento ao cliente, tanto presencialmente quanto por telefone, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí, para que a mensagem chegue correta para o seu receptor. Próximo ponto é a calma com o receptor. Nós não sabemos quem é o outro que está na linha. Então, por esse motivo, que independente da pessoa, a gente tem que ter calma. O cliente está estressado, está gritando, né? Está sendo ignorante, seja tranquilo. Seja tranquilo, respira, mantenha calma, né? Não se estresse, porque você vai sair como errado, então não se estresse, fica calmo, tá? Para a partir daí não gerar um conflito entre você e o cliente e não gerar uma reclamação do seu cliente. Caso esteja no nível extremo, você não consegue mesmo conversar com ele, peça desculpa, fala que vai ligar mais tarde, um outro dia. Se possível, quiser transferir a ligação, pode transferir também, tá? O importante é você não perder a linha naquele momento e descontar no cliente. Próximo ponto, cortesia. Cortesia, você ser sincero aí com seus clientes, né? É você tratar eles de uma forma correta, saber ser educado, tá? Então é um ponto aí do atendimento ao cliente. Isso a gente tem que utilizar no nosso dia a dia também, tá? Que é a educação, que é a sinceridade, que é o respeito, que não pode ser alterado em nenhum tipo de ambiente. Próximo ponto, o interesse. Quando você faz atendimento ao cliente, você tem que ter interesse, primeiramente, no seu serviço. Segundo, você precisa ter interesse para fazer ligação no seu cliente, né? Porque até mesmo porque, galera, porque o cliente ele percebe tudo. E quando você trabalha ali de qualquer jeito, faz uma ligação de qualquer jeito, o seu cliente vai perceber que ele não é tão importante dentro da empresa, e onde pode gerar falta de interesse da parte do cliente e algum cancelamento também da parte do cliente. Tá, então vamos trabalhando com isso, mostre boa vontade, força de querer trabalhar, responsabilidade, para a partir daí você conquistar o seu cliente. Agilidade e rapidez, né? Entregar e responder as coisas do cliente de forma rápida e correta.
Sigilo, não sair compartilhando o que o seu cliente fala. Tá? Se é coisa relacionada ao seu serviço ou produto que vocês oferecem, pode comentar com o seu superior, um ou outro colega de trabalho. Se é voltado ao lado pessoal, não comenta, tá? Deixa para você. O cliente ele comentou com você, então guarde isso para você. Conhecimento. Se você vai fazer uma ligação, você precisa conhecer o assunto da ligação, ok? Não pode se deixar passar e não pode ir improvisando ali de momento. Um ponto em que temos que tomar cuidado, galera, é com a tonalidade de voz. Se você percebe que no ambiente em que você está inserido ou o seu cliente tenha vários ruídos, que são aqueles barulhos que atrapalham a comunicação, o que você pode fazer? Você pode falar um pouquinho mais alto para que o seu cliente entenda o que está sendo passado. Caso contrário, galera, se o ambiente está em silêncio, você consegue escutar de uma forma fácil, se o seu cliente não tem dificuldade para escutar a ligação, fale no seu tom de voz normal. Só não pode falar muito alto, gritando, porque isso mostra que você está sendo agressivo ou ignorante. E não pode falar muito baixo, porque o seu cliente não vai entender nada e ele vai interpretar várias coisas. Tá? Então, tenta se adaptar ali ao seu tom de voz e só utilizar um tom de voz maior quando há vários ruídos aí nos ambientes. Segundo ponto, atitude. Sempre ter atitude positiva, né? Então, tentar resolver algum problema, tirar as dúvidas do cliente. Se o cliente pedir algum conselho ou opinião, ser sincero, tá? Demonstrar o máximo possível com atitudes positivas. Próximo ponto, tomar cuidado com o vocabulário. Não vai atender uma ligação falando gíria, xingando o cliente, brincando, zoando o cliente, porque, primeiro ponto, você não tem intimidade com ele. Por mais que seja um colega, em questão, quando você está no seu ambiente de trabalho, você não tem intimidade com o seu cliente. Então, você não pode utilizar qualquer tipo de vocabulário só porque é seu colega, só porque é seu amigo, outra pessoa aí que você está fazendo a ligação. Tá? Dentro do ambiente da empresa, com o telefone, seja formal. Tá? Seja formal ao ponto de que seu cliente consiga estar entendendo. Próximo, seja objetivo. Tenha um assunto, seja direto e não fica criando em vários caminhos para explicar. Agressividade ao ser sincero. A maioria das ligações precisamos ser sinceros. A gente tem que ser espontâneo, né? Só que toma cuidado com a sua sinceridade. Às vezes a sua sinceridade chega num tom de ignorância ou algo muito agressivo. E isso pode ocorrer interpretação errada da parte do receptor. Ele pode entender o quê? Que você está se estressando, que você está querendo, às vezes, ser superior que ele, e vai ser motivo de gerar conflitos. Então, evita. Quer ser sincero? Seja sincero na sua tonalidade de voz e pense antes de falar alguma coisa, ok? Porque pode afetar o seu receptor. Saiba ouvir. Tá? Você vai escutar tanto coisas positivas quanto negativas da parte do receptor. Então, por mais que ele está fazendo uma reclamação, escuta. Escuta, deixa ele falando tudo. Se possível perguntar ou questionar, pergunte. Caso contrário, pula de assunto e finaliza o atendimento.